Esse vídeo aqui é referente às tendências matemáticas. A que eu escolhi foi a história da matemática. Como foi que eu tive o primeiro contato? O primeiro contato que eu tive foi durante uma aula na sala de videoconferência da CESVASP. Nessa aula o professor expôs um documentário. Uma parte dele, no caso, tem outros também, que é sobre a história da matemática. Mas não é escrito bem assim na legenda, né? Mas, resumindo tudo, esse filme foi bastante importante porque a gente só estudar uma coisa sem saber qual é a origem, por que ela surgiu, para que a gente precisa disso, torna até um pouco difícil de compreendê-lo, ou também de criar uma afinidade, ou também de criar um laço específico, né, com esse conteúdo, de criar memórias. E para a gente poder criar memórias, a gente tem que ter um significado, tem que, sabe, trazer algo que faça a gente lembrar desse conteúdo, que a gente pare e pense e lembra assim que um dia vai precisar usar ele. E quando precisar usar ele, a gente vai saber para que ele surgiu. E mais importante, em qual contexto. E sobre a história da matemática, né? Ela surgiu há bastante tempo. Entender a origem do nosso conteúdo de trabalho. E a história da matemática, ela também por si, eu achei ela muito bonita também. E também muito importante, porque apesar de ter um passado, ela continua sendo também muito importante no futuro. Segundo as aulas que a gente vai tendo na faculdade, a gente vai observando, né, ao evoluir, o quanto ela também é um pouco mais difícil, mas que na verdade já é uma forma muito fácil de alguém que já teve que estudar bastante durante a sua vida para simplificar o máximo possível alguma forma, por exemplo. A gente vê aquelas formas matemáticas, né? Letras, números, mas que no passado elas eram escritas, textos no caso, explicando como era que resolveria e como é que chegava aquele resultado. Imagina aí, você, um professor de matemática, ou você também, um cidadão comum, tivesse que escrever porque 1 mais 1 é 2. Seria um pouco mais complexo, né? E o interessante disso tudo é que veio para facilitar, e a gente pensa que é difícil, mas não é. Na história da matemática a gente percebe isso tudo, né? E no decorrer da evolução dela, foram vários povos que foram construindo conhecimento da necessidade do seu dia a dia para vender mercadorias, comercializar, para fazer medições, sejam de espaços geométricos, de qualquer coisa, construção. E a matemática, historicamente falando, ela vem demonstrando para a gente que a importância dela não só como forma de cálculo, não só como uma matemática bruta, mas como para as outras matérias. E a importância exatamente da gente entender a história da matemática é fazer com que o aluno entenda o real motivo dele estar lá na sala de aula aprendendo matemática. Que não é só por contas e mais contas, por ter que decifrar fórmulas e mais fórmulas. É porque tudo que a gente aplica na sala de aula vai ter uma serventia para a vida dele. Mesmo que ele não use agora imediato. Mesmo que ele não vá usar tudo, mas alguma coisa vai ter alguma serventia. Porque a matemática, ela está na física, na química. Ela também, se brincar, com certeza está na biologia. Ela está em todos os cantos. Basicamente, se a gente for olhar para o mundo com um olhar matemático, a gente vai encontrar tudo. Desde o surgimento até do primeiro átomo, até o último. Portanto, para finalizar, a gente pode entender que a matemática, ela, tanto a matemática como também o português, que é muito fundamental, a sua língua nativa do seu país, é importante você aprender o máximo que você puder, que a gente não vai saber tudo, bem é verdade. Mas buscar aprender o máximo possível. Seja matemática, seja português, seja história, seja geografia. Porque essas matérias elas são a base, a sua base
para o que você vai decidir seguir, seja seu sonho profissional, em qualquer área.